Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez, repórter ao vivo, aqui nos estúdios da Jovem TV, nessa terça-feira. Que calor, hein? Eita, que beleza. Todo mundo quer chuva, mas eu quero que continue assim, né? Até porque os nossos turistas, os nossos comerciantes precisam desse calor, né? E desse sol, né? Meninos e meninas, vocês leram o que eu li ontem? O que aconteceu em Búzios? Eu acho que esse médico, prefeito de Búzios, sofre das sanidades mentais. Ele tem algum problema sério naquela cabeça dele, mas muito sério mesmo. Depois de tudo que ele já fez, lembra daquele assunto que eu toquei aqui semana passada, daquele funcionário que não teve UTI, que o prefeito não pagou a UTI para ele, que mandou ele lá para Macaé, para o hospital público, né? Pediu ao prefeito de ir lá e o prefeito aqueceu e botou, são médicos, são amigos, né? E botou na UTI. Faleceu no sábado. Mais um para sua conta, prefeito. Mais um para sua conta. Dentre tantos casos que já aconteceu. Aí, não satisfeito, agora ele prendeu, deu voz de prisão ao motorista da 1001. Meu Deus do céu. Porque o ônibus no terminal está atrapalhando. Meu prefeito, faz um terminal para o ônibus, que isso não acontece mais. Né? Mas ele gosta de aparecer, cheio de segurança. Ele anda com 5, 6 seguranças. Aí mandou prender. Aí depois o segurança era, prefeito, prender? Está meio ruim, não está muito certo não. E acabou que o negócio ficou por isso mesmo. E parece que os seguranças usaram o bom senso que ele não usou. Prefeito, toma um memorialzinho para o senhor ver como é que é. Faz bem, um comprimidinho daquele. Aí de repente só cai na realidade. Mas eu hoje estou recebendo o meu ilustre amigo Valdo Marques, querido amigo do Rio de Janeiro, da nossa Ilha do Governador. E ele é meteorologista e professor da Universidade do Norte Fluminense, lá em Macaé, né? E entende tudo de tempo. Tudo de tempo é com ele. Valdo, deixa eu começar pela pergunta que eu tenho certeza que todo mundo em casa quer saber. Quando é que vai chover? Boa tarde, Valdo. Boa tarde, Gilson. Prazer estar aqui com você, aqui na Jovem TV, e trazer aqui alguma informação para os seus telespectadores, pessoas que te acompanham, e trazer aqui principalmente sobre a minha especialidade, que é tempo e energias alternativas, né? E, bom, você me faz uma pergunta, e o que nós estamos prevendo, que a meteorologia está prevendo para agora, próximo, né? É que a partir de quinta-feira, quinta, sexta e sábado, nós já devemos ter uma chuvinha aqui em Cabo Frio. Com diminuição de temperatura. Também? Pega. Mas é a chuva fraca, não vai ser aquela chuva forte, não. Um pouco de vento, né? Um pouco mais. E porque nós estamos vivendo aí uma situação muito crítica aqui no estado do Rio, como na região sudeste toda, né? Muito crítica, em termos de falta de chuva e em termos de alta temperatura. Pois é, Valdo, mas eu me lembro e me preocupa, eu queria que você explicasse. Há tempos atrás, a coisa de mais ou menos 3 ou 4, 5 anos aqui em Cabo Frio, fez um calorão desse danado. E de repente veio uma chuva de granizo que arrasou a cidade. Foi verdade. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Por que só esse fenômeno acontece? Nós temos aí, a questão é o seguinte, o calor, né? Ele advém principalmente da forte radiação solar, né? E da falta de nebulosidade na região para inibir um pouco essa radiação solar. Acontece que nós temos duas situações, ou nós temos um centro de alta pressão, ou nós temos uma região de baixa pressão. O que está acontecendo agora é o centro de alta pressão, que faz com que os movimentos verticais da atmosfera sejam descendentes. Então, ele comprime o ar para baixo, então aumenta, além da radiação solar, você tem o fenômeno da compressão. Além disto, quando estas frentes frias que vêm até São Paulo, divisa do Rio de Janeiro do Sul, ela também apresenta uma compressão horizontal. Então, esta soma de fatores faz com que a temperatura aumente fortemente. Agora, por que com essa temperatura alta nós não temos chuva, não temos aquele fenômeno que você citou aí? Porque nós estamos dentro de um centro de alta pressão.
Pelo contrário, quando nós temos baixa pressão, que vem principalmente trazido pelas frentes frias que vêm do sul do país, o que acontece? Então aquece, mas há um movimento vertical ascendente. Esse movimento ascendente é que provoca a formação de nuvens e pode dar aqueles temporais extremos que nós temos observado aqui nos verões passados, né? 2014 não tivemos isso e 2015 nós estamos repetindo praticamente o que aconteceu em 2014. Então, não sei se o pessoal se lembra disso. Só que lá demorou janeiro e fevereiro, e essa crise toda que nós estamos vivendo agora adveio daquele período de janeiro, fevereiro do ano passado, que é o período que mais se esperava chuva e não teve chuva. Aí depois vem o outono, inverno, que normalmente não tem chuva mesmo, né? Aí, E nós aqui em Cabo Frio tivemos um ano muito quente, né? Todo ano, nós não tivemos praticamente inverno aqui. Praticamente foi todo ano quente, todo dominado por esse centro de alta pressão, e isso afetou outras regiões do país, né? O que tem a ver o desmatamento com isso, Walter? Bom, o desmatamento, ele é responsável por não reter a umidade, né, na superfície e depois provocar evaporação, né? A umidade bate no solo, ou o fenômeno do escorrimento superficial, né, ou evapora, e nós não temos essa possibilidade de formação de nuvem. Na Amazônia, por exemplo, né, é uma coisa interessante. 50% da chuva que ocorre ali é gerado na própria região. Quer dizer, chove, evapora e forma nuvem e chove outra vez. E os outros 50% vêm de outras regiões. Aqui são esses movimentos, né, de massas de ar, etc. Aqui na nossa região, por exemplo, a equação é o seguinte: cerca de 20% a 30% é gerado aqui mesmo. Por quê? Porque nós não temos floresta nenhuma aqui. Não temos nenhuma floresta. Então, aqui só a maior parte é das frentes que vêm dos fenômenos que nós chamamos de transientes. E outra parte é da convecção local. Aquece, levanta. Por isso que em Manaus e Belém tem a chuva das 5 horas. Tem a chuva das 5 horas. É no mesmo horário, quase todo dia chove no mesmo horário, né? Exatamente. Lá pode acertar o relógio quase pela chuva. Pela chuva, é verdade. Aquecimento. E subir e vai acontecendo essa chuva. O asfalto, o que provoca nesse tempo? O asfalto é terrível, porque o asfalto ele aquece, né, e não absorve nenhuma umidade, né? Ela toda escorre para as laterais e tal. Então, um local onde tem muita urbanização, né, muito asfalto, que não há possibilidade da água infiltrar no solo, umedecer o solo e depois provocar evaporação, então isso prejudica tremendamente. Isso forma também a chamada ilha de calor, né? Que é provocada exatamente pelas construções urbanas, e em geral a temperatura da região urbana é de 2 a 3, às vezes até 4 graus acima da região próxima, estando nas mesmas condições, expostas à radiação solar, ao vento, etc. Mas só por esse fenômeno que você citou, de asfaltamento e de edificações, etc., você forma uma espécie de uma ilha de calor. Isso é um fenômeno também interessante. Seria o caso de as cidades, ao construir uma via ou permitir a casa, a construção de edifícios, ter, por exemplo, em volta uma arborização, alguma coisa assim? Isso seria o ideal. Quer dizer, as construções nossas são muito mal planejadas, né, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, né? Todas elas que você constrói, já coloca asfalto, cimento para todo lado. Isso está completamente errado. Nós temos que ter uma revolução nas construções, nas novas cidades, nos novos edifícios, as novas casas. Tem que mudar tudo. Esse conceito está todo. No mundo inteiro está se discutindo essa questão, né? Então, se quiser, a gente pode até aprofundar um pouco mais essa questão, mas eu sei que você tem outras questões mais importantes. Vamos aprofundar um pouquinho isso aí, que para mim é muito importante. Você vê em São Paulo, por exemplo, quem no Brasil há um ano atrás, porque a única coisa que se diz do Brasil é que o Brasil vai ter água para vender para o mundo inteiro. Sempre se disse isso, né? Isso. E agora São Paulo com esse problema de água? Pois é, poxa vida, aí você diz bem, o Brasil, todo mundo pensava, não, nós somos aqui, não temos que preocupar com água. Olha,
E os meteorologistas já vêm falando isso há algum tempo. Eles falam, ó, cuidado, que nós temos duas coisas que caminham juntas. No caso do Brasil, é a energia elétrica e a água. Porque a nossa matriz energética aponta cerca de 80% de energia hidráulica, né? Exato. Então, se faltar água, nós temos. Faltou água, não temos energia e temos dificuldade para consumo da água. Você já pensou se nós tivéssemos uma hidrelétrica lá em São Paulo? Onde está lá como é o nome do lugar lá, meu Deus? A Cantareira lá. Cantareira ali? Pois é. Estava tudo sem luz, né? Tudo sem luz. Se dependesse dali. O sistema elétrico tem uma vantagem, né, Gilson? Porque, dada aquelas crises anteriores, que já há 10 anos passados, né? Aqueles apagões, etc. Então, eles fizeram algumas providências que hoje minimizam um pouco. Primeiro, é você ter um sistema integrado nacional. Então, se faltou energia na região sudeste, você pode transferir de outra região que está sobrando para esta região. Só questão de ligar. Se está todo ligado por cabeamento, essas coisas, esses grandes linhões e tal, você vai transferindo energia para onde tem menos e tal. No caso da água, nós não temos isso. Não tem como. Cada um resolve o seu problema individual ali. Agora, você vê essa briga entre Rio e São Paulo, já não podiam ter discutido isso há muito tempo. Mas como é que essa chuva está maldosa? Alaga São Paulo e na Cantareira não chove. Pois é, né? Como é que é isso, Waldo? Porque E lá é uma região de floresta, não é? A região lá quanto a isso não tem muito problema, mas se bem que os mananciais ali, as nascentes, elas também estão todas desprotegidas, né? Não. Tem muita região desprotegida, mas não é bem isso. O problema é a chuva que tem formado lá, a maior parte é aquela chuva convectiva, chuva local, as frentes. Por exemplo, no mês de dezembro, vieram apenas 4 frentes frias, atingiram aqui a região do Brasil, e 2 delas vieram até São Paulo e nenhuma ao Rio de Janeiro, em dezembro. Então nós já entramos em dezembro. Aliás, a crise energética, eu estava olhando a energética não de água, a chuva na região sudeste, desde outubro já vem sendo deficitária. Outubro, novembro, dezembro aumentou, e janeiro, nós chovemos, sabe quanto aqui na região, no Rio de Janeiro? Sabe quanto por cento do que era esperado? 4%, Gilson. 4% da chuva histórica do mês de janeiro caiu esse mês aqui, até agora. Esperamos que vai aumentar um pouquinho, porque nesse fim de mês, né? Nós já estamos esperando um pouco de chuva agora, a partir esperando já 20 dias. 20 dias. Quarta-feira deve chegar no Rio de Janeiro, quarta-feira à tarde. Mas você já disse que é tão pouquinho que Mas é pouca coisa, né? Mas vai Agora aumentar você falou em transposição. Aí eu me lembrei de uma coisa. O problema que atingiu São Paulo, você vai fazer a transposição. Tudo bem, vai mandar água para lá, mas até quando? E Pois não vai atingir essa falta de chuva, também vai atingir o Guandu, vai atingir tudo. É verdade. Não pode ser somente entre 2 entidades, né? Tem que ser um sistema um pouco mais amplo, né? Eu já mencionei lá numa reunião lá em São Paulo, nós temos que fazer um aqueduto lá da Amazônia aqui para a região sudeste. Nós não trazemos gás da Bolívia? Quantos 1000 quilômetros a gente traz de lá da Bolívia, porque precisamos do gás aqui? Não fez um grande gasoduto? Vamos fazer um aqueduto trazendo lá da Amazônia, do Centro-Oeste. É mais fácil do que o gasoduto, né? Exato. Não polui no nada. fim, de repente, no futuro, nós vamos ter que fazer um negócio desse. As autoridades têm que pensar nisso. Porque se São Paulo está sofrendo, é muito provável que Guandu também sofra, né? Claro. Não, o Guandu já está sofrendo. Paraíba do Sul já está deficitário. Agora, no problema de energia elétrica, Waldo, nós estamos passando isso muito porque o brasileiro é preguiçoso ou não quer, não é não? Porque você tem N fontes de energia elétrica que o Brasil não está usando, né? É verdade, é verdade. Se você tirar aqui a nossa região, por exemplo, nós temos sol 360 dias ou 350 dias por ano. Temos vento 365 dias. É verdade. Aqui as fontes principais de energias renováveis para uso imediato, e hoje a tecnologia já está completamente dominada, é só ter providências a respeito, é energia eólica e energia solar. Aqui em Cabo Frio, por exemplo, aqui na região dos lagos, né? No Rio de Janeiro nós temos o nosso potencial eólico, ele tem 3
regiões bem favoráveis. É a região norte, a região dos lagos aqui, e uma região ali no centro, concentrado ali em Piraí, por ali na região serrana, mas ali é mais difícil de você aproveitar. Mas nossa região aqui, a região dos lagos, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, tudo, isso aqui devia estar repleto de aerogeradores aqui, trazendo energia solar. Você pode, inclusive, fazer um sistema híbrido, né? Eu fiz lá em Campos, no campus da universidade, não sei se você, acho que eu já até mencionei com você isso, mas eu instalei um parque lá onde eu tenho 6 aerogeradores e 24 painéis fotovoltaicos, pouca coisa. Mas isso dá para alimentar uma casa de 130 metros quadrados, com todos os eletrodomésticos, tem cerca de 10 computadores funcionando lá, energia para todos. Um dos aerogeradores, eu tiro água do subsolo, uma bomba. Com essa água você alimenta todo o parque, você pode irrigar todo, não é uma água potável, mas sim, você pode fazer tudo isso. E você pode fazer também tratamento de efluentes. Você gera energia e ainda gera energia, ainda já extrai a água com a energia gerada. Então você tem autonomia. Nós lá tínhamos três objetivos, né? Água, energia e o tratamento dos efluentes, que também nós fizemos com bactérias naturais e tal. E com o subproduto você irriga todo o parque e também pode fazer até adubação, etc. Beleza. Então, uma coisa sustentável é possível. Isso já está demonstrado. Vamos ver se você sabe fazer uma conta. Isso aí você fez em Campos. O custo? O custo hoje não é muito barato. Hoje não é um custo barato, mas com o decorrer do tempo... Não, é isso que eu queria saber, o custo para saber em quanto tempo se pagou. Você paga isso, em geral, em 4 a 5 anos. Porra. Você paga todo, daí para frente, você só tem lucro, não tem mais perda. E se você gerar mais energia, você ainda pode pegar e injetar essa energia no sistema elétrico, na concessionária, e ter um crédito de energia para você utilizar. Essa lei já está em vigor, Valdo? Já está em vigor, é uma resolução da ANEEL, tá, que permite que você instale na sua casa um relógio que tem mão dupla. Quando você produz menos energia, a concessionária injeta energia na sua casa. Quando você produz mais, você injeta lá cá. E aquilo tudo é registrado. No final do mês, faz-se um balanço. Eu gastei, sei lá, 300 kWh e produzi 500. Então, eu tenho 200 de saldo. E esse saldo, ela acredita em você. Não paga em dinheiro, mas você pode usá-lo no futuro. Então, isso já é permitido. Há umas dificuldades aí, que é o seguinte... Desculpe. Você, quando vai receber esse negócio, você tem que pagar ICMS sobre o consumo que você produziu e mandou para lá. Quando você vai usar, você tem que pagar ICMS sobre isso. Que isso aqui ainda é uma imperfeição da resolução, mas é uma coisa engraçada, né? De repente fica mais caro. Então, não chega a ficar mais caro, mas não é, vamos dizer assim, tão beneficiário, né? Você não se beneficia o máximo que poderia com o máximo ganho para você. Então, mas isso aí é coisa que pode se resolver. O fato é que você pode produzir energia para a sua casa, você pode fazer um sistema consorciado solar e eólico de uma maneira simples. Eu fiz isso lá em Campos. Lá as duas entram. Depois que sai a energia, você não sabe se ela foi produzida pelo vento ou se foi produzida pelo sol diretamente. O fato é que você tem a energia produzida. Isso é possível fazer. O problema da energia desse tipo assim para pequeno porte, a questão é o armazenamento, né? Você tem que ter, infelizmente, nós ainda temos que ter aquelas baterias grandes para armazenar, porque o sol brilha de dia. Uhum. O vento nós temos de dia e de noite, mas o sol, você só produz energia solar de dia e vai usar à noite, então você tem que armazenar a energia, não tem jeito. E aí você tem que ter um banco de baterias para poder, mas também não é aquele problema
Não é bicho de sete Não, cabeças. não é bicho de sete cabeças. Então o único entrave mesmo é o governo acabar com esse ICMS, né? Para ficar melhor para o consumidor. ICMS aí, incentivar o consumidor a estar lá, né? Me diz uma coisa, Valdo, esses produtos já estão sendo produzidos no Brasil? Já tem um custo acessível ou ainda tem muito que baixar? Ainda tem muito que baixar, mas já está acessível. Por exemplo, na energia eólica, tem duas maneiras de você encarar o problema. Um são os grandes aerogeradores, esses que você vê, né, lá no Nordeste, produzindo, né, 2 megawatts de energia, 3 megawatts, etc. O máximo que eu já vi foi de 7 megawatts na Escócia, né? Então, aqueles grandes aerogeradores e tal. Aquilo é um outro problema, uma outra escala, né? Você vai produzir e vai entrar na matriz energética. O outro é o pequeno produtor, né, que vai resolver problemas específicos. Você vai colocar na sua casa, vou colocar na minha, ou vamos colocar numa rua, ou num prédio público, né, num hospital, numa escola, diminuir o consumo, né, diminuir o preço do consumo. Inclusive, você tem, aí você pode usar a energia solar para produzir energia e também para aquecer água, né? Para substituir o chuveiro elétrico, por exemplo. Aí são duas diferentes, né? Diferente. Dois painéis diferentes. São os painéis fotovoltaicos para produzir energia e os fototérmicos para produzir... O que é mais barato, a eólica ou a de placa? A eólica está um pouco mais barata, mas a solar, ela está, agora teve um leilão de energia solar aqui no Brasil, né, que diminuiu muito bem o preço, agora em outubro, novembro, por aí, no mês do ano passado, e então diminuiu bem o custo da energia. O problema é que nós não temos aqui no Brasil uma indústria de fabricação dos painéis. Esses painéis são importados. São importados? São importados. Que eu estava achando que... são importados. Então, hoje, antes nós importávamos muito dos Estados Unidos, tá? Hoje a Coreia e a China estão inundando os mercados de painéis, né? Então, um problema é esse, quer dizer, o governo poderia incentivar, né, a indústria e tal. Aí fala-se, nós não temos mercado, não tem não sei o quê, mas como é que eles vão vender de lá para cá, né? Se você não entrar no mercado, você nunca vai. Não tem nunca. E o momento em que fica acessível ao público, você quando saiu o celular, ninguém tinha celular porque era caro para as pessoas. Hoje, não vamos fabricar porque não tem, né? Pois é. Ô Valdo, me diz uma coisa, uma cidade como Cabo Frio, por exemplo, 220 mil habitantes, cerca de 100, parece que eram 98 mil casas, residências, né? Quantos geradores daquele precisava para abastecer uma cidade como essa? Um gerador grande? Porque eu vi em Portugal, de Lisboa para Fátima, uma cidade de mais ou menos, olhando assim por alto, era num vale, ia ter umas 1.000 ou 2.000 casas. E lá no alto do morro tinha... Um aerogerador. Não, aqui eu acredito, eu não tenho essa conta na cabeça, não, mas qual seria o consumo geral da cidade. Mas você aqui com um pequeno parque, sei lá, com uns 5, 10 aerogeradores desses, você cobriu tudo isso. Tudo isso? Tudo isso. Porque cada aerogerador desse produz cerca de 3 megawatts de energia. Bastante energia. Tá? Então, daria suficiente para produzir se você tivesse aqui esses grandes aerogeradores, né? Agora, tem outras providências que podem ser tomadas ao longo do tempo, né? Com energia solar, por exemplo. Você pega a iluminação pública, nos postes de energia, de luz, você coloca um painel fotovoltaico ali, uma bateria, um conversor, um inversor para você inverter. A energia solar você produz ela em corrente contínua, né? Aí você tem que inverter para corrente alternada para uso, né? E aí você ainda pode inovar, botar uma lâmpada LED, que consome muito menos, né? E faz isso. Quem vai ali no Arco Metropolitano, não sei se você já passou para lá. Não, ainda não passei. Eles instalaram em torno de 4.500 postes, todos iluminados com lâmpada LED e acionado com energia fotovoltaica. Cada poste tem o seu painel, mas está uma beleza, Gil, você não pode imaginar.
Eu passei por lá, fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Então, é viável você fazer isso. Você pega, por exemplo, a Orla aqui. Vamos começar por um projeto na Orla. Coloca painéis fotovoltaicos ali, lâmpadas LED. Olha que coisa linda que você vai ficar. Avança. A concessionária Sul Fluminense, não sei o nome, botou ali na estrada de Niterói, Rio Bonito. Mas eu acho que não é foto não, né? Não, é só botar lâmpadas LED ali, né? Já é um avanço, né? Já é um avanço, né? Porque você economiza energia. Mas o ideal é você botar logo fotovoltaico. Já o aerogerador, ele não tem essa, vamos dizer assim, essa facilidade de você instalar em cada poste um aerogerador, fica meio ruim. Mas o painel fotovoltaico pode. E os aerogeradores agora tem uma nova geração produzida aqui esse sim, produzido aqui no Rio de Janeiro, inclusive ali em Maricá, tem uma fábrica dessa aerogeradores, que em geral os aerogeradores são de eixos horizontal, né? Ele gira assim. Ele fez um de eixo vertical, gira assim. São umas placas, né? Exatamente. Ele tem lá em Búzios, se não me engano. Foi, né? Em Búzios tem, então, ele é próprio para a cidade, porque o vento, aquele lá, o horizontal, o vento não pode ser muito turbulento e tal. E na cidade, em geral, você tem os prédios, essas coisas, tem muita turbulência, né? E aí você bota o vertical, uma beleza. Então, aconselhando fazer um tipo desse coisa, olha, é o nosso futuro aqui. E temos outras coisas que podemos conversar, se você quiser. Não, eu quero saber. Tiver tempo, claro que eu quero saber de tudo. Podemos falar mais coisas. Nós temos aí, eu estava vendo há pouco tempo na televisão, a energia feita no mar. Isso. Nas ondas. Essa aí você também está estudando, né, Valdo? Já estudei bastante essa questão, inclusive eu agora parei um pouco, mas durante uns 5 anos seguidos eu visitei a feira e congresso de energias renováveis na Escócia, na cidade de Aberdeen. É a maior feira do mundo sobre energias renováveis. O pessoal dos Estados Unidos, da Europa toda, uma coisa assim incrível. Então todos os avanços tecnológicos, científicos, são mostrados ali todos os anos. Né? E eu vi lá algumas coisas muito interessantes sobre isso. Por exemplo, tem a energia do mar, você tem dois tipos de aproveitamento, a energia das ondas e a energia das marés, né? São duas tecnologias diferentes. A energia das ondas, o projeto mais interessante que eu vi lá, é um chamado projeto Pelamis. Pelamis quer dizer um micróbio, né? Que são uns tubulões enormes, de cerca de 130 metros de comprimento, né? Mais ou menos uns 4 metros de diâmetro, ficam flutuando, são ligados, né, um no outro, e ficam flutuando no mar. Então, quando a onda passa, levanta um e o outro está abaixo. Né? Aí, nessa junção, eles colocam ali um gerador, tá? Só esse movimento já produz uma energia assim fabulosa, Gilson. Eles estão fazendo, inclusive, o projeto pioneiro dele é lá em Portugal, na costa de Portugal. Uma coisa belíssima. Então, esse aproveitamento da energia das ondas, né? E tem outros tipos. Agora, o aproveitamento da energia das marés é diferente, né? Você tem que aproveitar esses locais. Por exemplo, aqui em Cabo Frio é super favorável isso. Esses canais que existem aí, você vê movimento, né? Dos canais, né? Enchendo e vazando. Enche e esvazia 2 vezes por dia, né? Uhum. Então tem um tipo de equipamento que você instala no fundo do canal, tá? Uns geradores grandes. Quando a água passa para lá, gera energia. Quando volta, gera outra vez. Então fica gerando o tempo todo energia no fundo da coisa que você nem vê o equipamento. Agora, você tem que tomar cuidado com o problema de navegação, essas coisas, né? E lá eles fazem isso no mar, naquelas entrâncias do mar, né? Uhum. Os fiordes, né? Até uma profundidade de 50 metros, eu vi isso. Aqui não tem 50 metros de profundidade, então ótimo. Teria que ver em que pontos poderia ser colocado. Né? Então esse é um futuro muito bom para cá, hein? Aproveitamento da energia das marés aqui para Cabo Frio. Valdo, me diz uma coisa, na sua visão, não se faz isso
você acha que o governo municipal, estadual ou federal, quem deveria tomar a providência de partir para isso? O governo federal com os incentivos, né? Isso. Mas o governo estadual e municipal não podiam se interessar em eliminar despesas com isso? Por exemplo, a iluminação pública. Se você bota 1, 2 gerador, você corta o gasto com iluminação pública, né? Nossa Senhora, eu acho que o poder municipal, se conseguisse viabilizar esse tipo de providências, ia ter uma economia enorme. Tem um exemplo muito recente agora, lá em Macaé, no Hospital Geral de Macaé, HPM, eles colocaram já há 5 anos painéis fototérmicos, somente para aquecer a água, Gilson. E você sabe que eles economizaram 50% de energia, fizeram as contas ao longo de 5 anos. 50% de custo de energia. Olha quanto representa isso. Olha quanto representa. Pois já está pago o que gastou, já está no lucro. Vida. Você tem toda a razão. Eu acho que o federal tem que fazer as leis, tem que facilitar as coisas, tem que, né, trabalhar com incentivos, etc. O estadual também. Agora, o município é fundamental nesse negócio, principalmente para esses tipos específicos, não para esses grandes projetos, né? Tem grandes projetos também de energia solar, que eles chamam de usinas solares, né? E fazendas eólicas e tal. Isso é mais de grandes grupos econômicos, com ações do governo federal, etc. Esse é um problema. Agora, os problemas específicos, as prefeituras podem adotar isso com grande facilidade. Nós estamos trabalhando também num projeto agora em Rio das Ostras, então Universidade Rio das Ostras, para elaborar um plano estratégico para que a prefeitura possa começar um projeto de uso de energia solar e eólica de uma maneira consistente e de uma maneira inteligente. Não ficar assim, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Não, vamos ver o que é mais viável e fazer um plano de médio e longo prazo para poder a prefeitura enfrentar esse tipo de coisa. Aí assim. Ela quer botar nas repartições. Nas repartições públicas, nos equipamentos municipais, nas escolas, hospitais, iluminação pública em algumas áreas da iluminação pública, principalmente na orla, tá? E novos prédios também na prefeitura, por exemplo, tem lá uma zona especial de negócio, a ZEM, né? A sede da ZEM, nós já temos um projeto lá de fazer um equipamento todo ecológico. Isso você pode fazer, né? Eu estou fazendo, por exemplo, estou construindo lá em Macaé um prédio para a universidade, quase todo ecológico. Falta uma coisa. Falta quase, porque o quase? Quase todo. Por que não ecológico? Porque eu tive que optar o seguinte, eu quis fazer um teto verde. E o teto verde me dificultou colocar energia solar, mas aí eu optei pela eólica, então não tenho energia solar nele, mas vou colocar ainda. Mas no projeto original agora eu tenho. Por exemplo, você tem no prédio, essa é outra questão que nós estávamos falando sobre as novas construções, né? Uhum. Você tem duas coisas fundamentais, a claridade e a ventilação. Se você resolver esses dois problemas num prédio, você diminui o consumo de energia imensamente. Tá? Você não pode... por exemplo, quando eu cheguei na universidade, Gilson, eu me sinto muito esse exemplo porque foi muito impactante para mim. A qualquer hora que eu chegava na minha sala, seja de manhã, de tarde ou de noite, eu tinha que acender a luz e ligar o ar-condicionado, senão eu não conseguia ficar ali. Eu falei, mas está errado, gente. Como é que eu posso meio-dia ter que ligar a luz para poder trabalhar aqui e ligar o ar-condicionado? Então, ou seja, não tenho claridade e não tenho ventilação. Aí agora eu estou construindo um prédio, então, que tenha ventilação e claridade. Assim mesmo, eu estou adotando, lá tem um negócio muito interessante, inovador. Você, no teto do prédio, você coloca um cilindro todo espelhado por dentro, com o vidro por fora, côncavo, e outro convexo aqui, e a energia bate lá e
o sol bate lá e clareia todo o ambiente, Jesus. Além disso, você faz um jogo de entrada de ar e saída de ar, entra por baixo e sai por cima, que refresca, né? E você tem iluminação e tem ventilação. Ó, quer coisa melhor que isso? Vai uma economia enorme. Nossa nessa, né? Senhora. Mas aí como é que você vai resolver com as placas? Aí eu vou ter que colocar as placas fora do prédio, né? Já estou com o projeto pronto para colocar os painéis fora do prédio e fazer a iluminação externa do prédio. A energia solar, a energia eólica, eu tenho um aerogerador lá que aciona uma bomba para extrair água subterrânea até 100 metros de profundidade, Jesus. 100 metros, com uma vazão excelente. Então essa água vai ser transportada para o prédio, fazer captação também de água da chuva, tá? E trazer a água potável para uso normal. Então eu tenho três entradas de água, né? A água da chuva, a água subterrânea e a água da... Quer dizer, o mais caro com a água seria o aerogerador. Não, a laje, né? Que não vai consumir água de nada. Vai consumir água da chuva ou do subsolo. Exatamente. Aí você usa para irrigar, usa para fins sanitários, usa um monte de coisa. Economizar tudo isso. Então, as novas construções têm que pautar nisso, você tem que olhar. E olhar, bom, como é que é a posição do sol, como é que é a posição do vento predominante, como é que eu tenho que construir. Então, as novas cidades, novas construções têm que ser feitas baseadas em sistemas naturais. Valdo, você dá assistência também a uma empresa que trabalha com essa energia eólica, não é? Eu tenho parcerias com empresas de energia eólica e empresas de energia solar, né? Mas é uma parceria assim, um convênio, não ganho nada com isso, eu faço uma coisa do ponto de vista científico, né? Uhum. Eu faço experimentos, eu mostro qual é a melhor tecnologia. Então, por exemplo, nós temos um projeto de energia solar lá na universidade, financiado pela FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa, tá? Juntamente com uma empresa de energia solar, que nós colocamos 3 tecnologias de produção de energia solar. E estamos testando qual é a melhor ideia, qual economicamente é melhor. Você tem uma que produz muito, mas custa mais cara. Outra intermediária, custa um pouco mais barato. E outra que produz pouco, mas também custa bem barato. Então, se você precisar de pouca energia, né, dependendo do seu consumo, você bota essa chamada cristalina morfo, uma máquina fininha, e ela custa baratinha, mas produz pouco. E se você produz mais, então você vai... O que é o pouco? O pouco é assim, por exemplo, você precisa de 50 kW de energia. Você, na sua casa, você precisa de 500 kW. Tá. Né? Então não é esse Nós já pouco, fizemos né? tudo. Então, não é 500 kW, mas 50 kW aquela plaquinha dá. Aí você, por exemplo, vai precisar de um pouco maior. Então, é mais ou menos nessa faixa. Mas um pequeno empreendimento, uma coisa aí, você pode usar essas coisas. É viável você botar em casa, em residência? Você citou a minha casa, por exemplo, na minha casa, seria viável? Seria viável. E lá seria viável você, inclusive, fazer um consorciamento entre solar e eólica. Faz uma usinazinha ali para produzir 500 kWh por mês, né? Você, muito bem, sobra energia para você. Você tem uma casa grande, eu sei disso, e consome bastante energia, mas você pode ser um produtor individual e fornecer ainda energia para a AMPA. Você tendo área suficiente lá, não tem esse problema. Precisa saber como é que vai ficar essa lei do ICM, se ela compra realmente. Será que ela está comprando mesmo a energia que está se fazendo em excesso aí? Vamos voltar a falar da água, Valdo. Vamos voltar a falar da água, que a água hoje está preocupando todo mundo, né? Reza, bate tambor, como índio para chover, o que faz? Olha, a questão da água aí, nós temos que esperar esse mês de janeiro, terminar janeiro. A previsão climática é que fevereiro seja um pouquinho melhor do que janeiro desse ano, tá? Que seja melhor. Há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Então, se fevereiro for um pouco melhor, vai amenizar. Mas, pelo que está,
registrado a partir, como eu lhe falei, a partir de outubro do ano passado, já começou a haver déficit de água. Novembro, dezembro, janeiro com déficit de chuva. Quer dizer, o que vier em fevereiro não vai cobrir, definitivamente não vai cobrir o déficit já registrado. Então, o que se espera é que esse ano vai ser um ano muito difícil, porque entrando a março, abril, maio, junho, julho, é época de escassez de chuva normal, não é, mesmo que chova, mas também não, é normal você, numa comparação, né, no mês desse de inverno, chove, vamos dizer assim, a média histórica, 50, 60 milímetros por ano, por mês. E na média histórica para o verão, é ser de 200 milímetros, vamos dizer, 180, 200 milímetros. Então, é uma diferença muito grande aqui na nossa região, né? De modo que não se espere que a partir de março e abril vai melhorar. Não, nós temos que aproveitar o verão. Se o verão for bom, nós vamos ter uma... O que aconteceu com a meteorologia, Val, de 10 anos, 15 anos para cá? Que antigamente o repórter dizia assim, vai chover amanhã, aí você não precisava usar guarda-chuva porque não ia chover. Aí, não vai chover, aí chovia. E hoje a coisa está diferente, você dá a previsão para 15, 20 dias, e por quê? Que acontece o seguinte, a meteorologia se beneficiou de 3 grandes desenvolvimentos tecnológicos. O primeiro deles, no campo das observações meteorológicas. Hoje, nós temos observações meteorológicas via satélite, temos observações meteorológicas via radar, temos estações meteorológicas automáticas que nos permite observar com grande precisão o que está ocorrendo em todas as partes do mundo. O segundo desenvolvimento tecnológico são as comunicações. Quer dizer, hoje nós podemos ter essas observações e, ao mesmo tempo, transferir essas observações para os centros operacionais com uma velocidade muito grande. E o terceiro desenvolvimento tecnológico que nós nos beneficiamos foi no campo da informática, no campo dos computadores, dos programas, né, a rodar nesses computadores, desculpe, de tal modo que com esse desenvolvimento da informática nós podemos fazer a chamada previsão numérica do tempo. E essa previsão numérica do tempo é que nos permite chegar de até 10, 15 dias. É verdade que a partir do 5º dia já começa a diminuir um pouco a precisão, mas nós podemos chegar pelo menos até 15 dias. E por que 15 dias? Um pesquisador americano fez um trabalho excepcional, a questão de uns 50 anos atrás, mostrando que o limite da previsibilidade no planeta Terra é de 15 dias. Por quê? Porque pela dimensão do nosso planeta, as ondas atmosféricas nascem e morrem no intervalo de 15 dias. Então, por exemplo, você vê uma frente que sai lá da Antártica e vem chegar até o Equador, ela pode persistir, esse mesmo sistema pode persistir, só para dar um exemplo, né? Até uns 15 dias. Se você vai para o planeta Júpiter, que é muito maior, essa previsibilidade aumenta, porque essas ondas, você pode detectar uma onda lá e acompanhá-la até ela terminar, então ela nos seus efeitos. Então, num planeta menor já diminui essa previsão. Então, é uma função do tamanho do nosso planeta. Então, nós não podemos pensar em, futuramente eu vou prever para mais de 15 dias. O que você pode fazer são previsões estatísticas, né, probabilísticas, etc. Aí você aumenta. Por que eu faço previsão para 3 meses, 4 meses, 6 meses, né? Eu faço uma coisa probabilística. Está acontecendo isto, probabilisticamente, pelo histórico que nós já conhecemos, isto pode se comportar dessa maneira nos próximos meses. Mas não é uma integração numérica como nós fazemos, né, na previsão do tempo em si, né? Isso já é uma previsão de clima. Porque outra coisa que o pessoal costuma confundir muito
É tempo e clima, Tempo né? e clima. Tempo e clima. Tempo é o que está acontecendo aqui. Hoje nós falamos do tempo de hoje, não falamos do clima de hoje. O clima em geral, é definido como uma média. A Organização Meteorológica Mundial define como uma média de 30 anos. Então isso define o clima. Então você fala, mas o clima do inverno é aqui, temperatura de, sei lá, de 15 graus, a mínima de 15, a máxima de 25, a chuva de tanto. Por que se fala isso? Porque ele, durante 30 anos observou-se que, na média, isso ocorre assim. Então, isso é o clima. Esse é o clima. E agora estendeu-se um pouco o conceito de dizer, qual é o clima daqui, a previsão climática para um mês, 2 meses, 3 meses. Em geral, se faz para uma estação, né? Agora, a última previsão que nós temos é de janeiro, fevereiro e março, né? Então, de janeiro, fevereiro, nós já sabemos mais ou menos o que vai acontecer. De janeiro, fevereiro e março. E como é que está, no Brasil todo está essa previsão? No norte da Amazônia, vai chover menos do que o normal. No Nordeste, quase todo, excetuando-se a Bahia, pega só o norte da Bahia para cima, um pedaço do Piauí e do Maranhão, e o restante todo vai ter chuva abaixo da média histórica. Então já estão prevendo seca esse ano para o Nordeste. E no sul do país vai ter chuva acima da média histórica. No restante do país, a previsão é que vai ficar dentro da média histórica. Então, aqui na nossa região, uma previsão geral para 3 meses é dentro da média histórica. Mas nós já estamos vendo que está um pouco a menos da média histórica. Muito a menos, né? Pois é, por enquanto, nesse primeiro São mês. Paulo e Rio estão roubadas, né? Ô, Valdo, deixa eu falar, tem uma lâmpada queimada lá na rua, né? Como é o nome da rua? General Justino... Ih, calma. Como é que é o nome da rua mesmo? Caramba! Esqueci o nome do meu condomínio lá. Vou pedir para ligarem para cá. É atrás ali do Mercado Vitória. Mercado Vitória. Mas eu vou ligar para o meu amigo Toninho você mesmo teve dificuldade de encontrar o condomínio lá, né? Isso aí, até os vereadores, meu amigo vereador, isso aí. Pô, essa rua, rapaz, rua 10, 500, 20 e par, ímpar, tudo misturado. E no escuro fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Pô, tem que ver isso aí. Vamos fazer esse negócio direito, vamos numerar as ruas direito, obrigar o morador a cumprir. Vai pelo loteamento, número da quadra, número do lote, então bota o número do lote, pô. É bem melhor, né, Valdo? É verdade. Ô, Valdo, você falou aí eu tava lembrando, o cara diz lá, a frente fria vem do Uruguai, tá na Argentina, mas vai chegar em São Paulo daqui a 4 dias, aí ela resolve não chegar. Pois é. Ou ela passa direto, né? Então, em geral você olha, na previsão, existe uma maneira de você prever o andamento dessa frente. Mas acontece que a natureza, ela é indomável, né? A natureza é indomável, a verdade é essa. Nós temos que procurar acompanhar a natureza. Então, no caso presente, esse grande centro de alta pressão está aqui, que está pegando todo o Oceano Atlântico, entrando para o Brasil Central aqui, e pegando na divisa, ali, exatamente na divisa São Paulo, Rio de Janeiro, ela não permite que o centro de alta pressão não bloqueia, um sistema de bloqueio das frentes, então ela não consegue passar. Então, enquanto esse sistema não enfraquecer, as frentes não passam. Então, isso é que nós estamos prevendo agora, nesta semana, agora para o final da semana, que vai haver, nós estamos notando um enfraquecimento desse centro de alta pressão, está com 1020, 1024 milibares, etc., hectopascal, e aí então vai permitir que a frente passe. Aí, se ela chegar até aqui, então é essa que nós estamos prevendo, que deve chegar no Rio na quarta-feira e por aqui na quinta-feira, por aí. Essa é a previsão. Essa é a previsão. Mas se o menino não deixar ela passar, não chega de jeito nenhum. Ô, Valdo, você ficou no serviço de meteorologia há quantos anos? Bom, eu fui o fundador do serviço de meteorologia do Rio de Janeiro, né? E eu permaneci lá como diretor do serviço durante 8 anos, né? E tudo organizado e tal. E hoje nós temos, mas o sistema estadual, né? Porque no Rio de Janeiro nós temos uma quantidade de serviços de meteorologia muito interessante. Nós temos
um distrito de meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia, né, do federal. Então, abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós temos o Serviço de Meteorologia da Aeronáutica, que cuida da meteorologia da aviação, etc. Temos o Serviço de Meteorologia da Marinha, que cuida mais da parte marítima, etc. Temos agora um Serviço de Meteorologia da Defesa Civil, que chama SEMADEM, que mais interessado nos eventos extremos, né? Quando há desastres naturais, aquelas coisas, então eles estão mais... Agora o INEA está se organizando também, porque o INEA faz monitoramento dos rios, né? Dos enchentes, etc, etc. E agora eles estão se interessando também, provavelmente o Serviço de Meteorologia do Estado está em negociação preliminares com o INEA, para que o INEA absorva esse serviço e cuide do tempo e das águas, né, das enchentes, né, monitorando o estado todo. E com isso, então, você tem uma vigilância meteorológica em todo. E alguns municípios também têm se interessado por isso. Por exemplo, eu organizei lá no Duque de Caxias, durante 2013 até abril de 2014, eu ajudei a organizar lá um centro de vigilância meteorológica que funciona fazendo boletins meteorológicos, por causa daquelas chuvas lá de Xerém, aquelas coisas todas lá, né? Então o município é muito vulnerável. E há uma discussão de fazer um serviço especializado para a Baixada Fluminense, por exemplo, né? E isso também poder-se-ia fazer, por exemplo, para reunir os municípios da região dos lagos, né? Estudar um sistema aqui para informação turística aqui, inclusive. Exato, né? Uma vocação turística que é essa região, poderia muito bem ter informações. Você vai no exterior, primeira coisa que o turista quer saber, como é que é o tempo aqui, como é que... Mas eu acho que é o medo, eu acho que é o medo de dizer para o turista lá de fora que vai chover, que aí ele não vem, tem que dizer que tem sol para ele vir. Pois não, mas o turista, hoje, ele está muito ansioso de saber informações, né? Então, mesma coisa, você sai daqui, você vai para a Austrália, para um lugar, sei lá, o que você quer saber? Como é que é a minha sobrevivência lá, né? E o turista vem aqui, ele quer aproveitar, então ele quer saber qual é a média de temperatura. Ele só quer praia. Pois então... 365 dias de sol. Vamos dar as informações, né, que ele precisa para isso. Isso é um incentivo, né? Valdo, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa e eu coloco as nossas câmeras para você se despedir do nosso público, te agradecendo imensamente ter vindo aqui. Ô Gilson, eu fico assim muito agradecido de você me dar essa oportunidade de falar aqui no seu programa e trazer essas informações, esses conhecimentos, né, que às vezes a gente na academia produz esses trabalhos, discute, fala, e às vezes as coisas ficam circunscritas a um número pequeno de pessoas, né? Então você presta um serviço aqui, Gilson, de uma forma assim, eu acho fabuloso, porque você traz informações, né, que às vezes está perdida por aí e o grande público não fica sabendo. Então, eu acho que se as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, as autoridades, os municipais, estaduais, puderem, né, começar a pensar um programa bom de aproveitamento de energias renováveis. Você vê agora, né, com a queda do royalties do petróleo, você quer uma oportunidade melhor para você. Bom, então vamos nos calçar de outras energias, né? Vamos aproveitar a riqueza do petróleo para nos preparar para o futuro, né? Para a era pós-petróleo. Por que não? Vamos pensar nisso. Isso quem fez, se não me engano, foi Riverton Musso, eu não sei se ainda funciona. Ele criou um fundo que 10 ou 5% do petróleo iam ficar depositados justamente para essas coisas. Eu não sei se ainda existe, se é isso que está financiando essas obras lá. Pois é, então certamente. Então, é isso que a gente tem que fazer, eu acho, né? Aproveitar a riqueza do petróleo, royalty, e nos preparar para o futuro. E o futuro é energia renovável. O futuro é você fazer um aproveitamento de água, reaproveitar a água. E nós não falamos de outros tipos de energia aqui, por exemplo, da biomassa, por exemplo, né, que é outra coisa. Falamos mais das vocações regionais. Tem que deixar alguma coisa para outro programa, né? Senão você não volta aqui, né? Obrigado, Valdo. Nada, obrigado, Gilson. Esse foi o nosso Gilson Pérez Repórter de hoje. Tenho certeza que foi do seu agrado. Até o próximo programa. Muito obrigado por ter ficado conosco, tá, meu amigo?